Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje eu vou estar ensinando vocês a costurar uma calça pantalona. A nossa calça Aurora, ela é uma peça bem fácil de fazer, principalmente para quem está iniciando na costura agora. Por quê? Porque ela não tem muitos detalhes. Ela é uma calça reta, com cosno elástico, não tem bolso e não tem zíper. E se você não tiver overlock para fazer as limpezas, você pode fazer tudo no zigue-zague que vai ficar ótimo. Para quem já tem os moldes, para quem já baixou os moldes, eu tenho o molde montadinho aqui. Esse aqui eu imprimi na A4 na minha impressora caseira. Então ela deu 17 folhas e eu grudei conforme as orientações, né, as numerações, grudei um do ladinho do outro e eu tenho o molde pronto. O molde é basicamente isso aqui e o cos. Ela é uma calça que ela não tem costura na lateral, por isso é um molde só, a gente não tem frente e costas separados, é tudo junto. Então assim, uma dica, quanto que eu preciso de tecido para fazer uma calça dessa? Exemplo, o meu P, ela tem 1,5 m de comprimento. Então, você vai multiplicar isso por 2. Eu vou precisar de pelo menos 2,10 para fazer a calça no tamanho P. Então, sempre você multiplica o tamanho. Por quê? Como é frente e costas, em um molde só, ela é um molde bem largo, por isso que tem que ser 2 medidas. E a perna é larga também. Esse molde aqui, eu imprimi ele no A4, na impressora normal, caseira, mas você pode também imprimir no plotter, mandar esse arquivo para a gráfica e imprimir em uma folha só. Depois é só cortar. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Eu utilizei o linho misto, mas você pode fazer de viscose, pode fazer de crepe, viscolinho, de preferência um tecido que tenha bastante fluidez. Outra dica, lavem o tecido para não encolher. Não precisa lavar com sabão, molha ele, centrifuga, torce, coloca secar, que já vai evitar muita dor de cabeça para vocês, tá? Então assim, lavem o tecido. Elástico, vocês vão precisar de um elástico de mais ou menos uns 4 centímetros, um elástico um pouquinho mais grosso, para o nosso cos ficar bem bonito, para ele ficar bem largão também. E é isso, gente, bora costurar? Eu começo dobrando o meu tecido e posiciono o meu molde. E agora, com ele bem aqui certinho, a gente vai alfinetar. Bastante alfinete. Cortar direto, sem riscar. E agora a gente começa a cortar o molde. E o cos, ele é uma parte cortado na dobra do tecido. Eu vou virar o meu tecido assim e eu vou colocar a dobra do tecido posicionado aqui. A alfineta para dar mais segurança. Então, a gente tem frente e costas 2 vezes, um molde, cos uma vez só. E agora, a gente tira todos os alfinetes, tira o molde. E agora aqui, para vocês entenderem, aqui a gente tem o gancho das costas e o gancho da frente. Cortadinho 2 vezes, gancho das costas e gancho da frente. E aqui tá do lado avesso, então o meu molde tá aqui, ó, direito com direito. Para não me perder, eu vou marcar aqui, vou colocar um C de costas e F de frente, isso nas duas partes. A gente vai começar a costurar a nossa peça. A gente vai lá e vai passar uma costura aqui e outra costura aqui. Eu vou fazer na overlock e depois eu vou passar uma reta. Se você não tiver, você pode fazer zigue-zague, depois passa uma reta na parte de baixo da costura. Lembra que eu falei pra vocês, né? Pode fazer no zigue-zague se você não tiver overlock. Juntei a parte do gancho, agora eu vou juntar a outra parte. Já tenho os 2 ganchos costurados e agora eu vou lá na reta e vou passar uma costurinha aqui na parte de baixo. E uma dica, ajeite a linha de vocês, encham bobina, tudo que vocês vão precisar antes de começar a costurar. E isso facilita muito o processo, porque pior coisa é você começar, corta o molde, vai começar a costurar e tem que ficar enchendo bobina ou usa uma bobina que está quase acabando. Já deixa umas 2 bobinas cheias de linha, vocês não ficarem parando, né, no meio do processo para ter que encher bobina, trocar linha. Depois de costurada, 2 partes dos ganchos, agora a gente vai fazer assim.
Já temos quase uma calça pronta. E agora, hora de fechar o entrepernas. Junto bem certinho da barra, a parte no meio da perna, costura com costura. Eu coloco uma costura para lá, outra para cá, no meio da perna, para não ficar uma costura muito grossa. Feito isso, passar uma costura aqui. E agora eu vou na reta e vou passar uma costura aqui, de fora a fora. Costura feita, a gente vai lá para a mesa. E já temos uma calça pronta. Quase. Agora a gente vai colocar o cos aqui nessa parte aqui. E agora que a calça já está praticamente pronta, a gente vai colocar o cos nessa parte aqui. O cos é aquela faixa que a gente cortou na dobra do tecido, na verdade, 2 centímetros de altura. Esse cos ele vai ser dobradinho assim, e é aqui dentro que vai o elástico. Então, o primeiro passo é fechar aqui na overlock ou no zigue-zague e depois passar uma reta para deixar a peça mais firme. Então, a gente vai fazer isso e eu já volto aqui mostrar para vocês como é que vai ficar. Cos fechado. Essa parte aqui, aonde a gente emendou, a gente vai dobrar. Ela vai ficar na parte das costas da nossa calça. Então, agora a gente vai pegar a calça. Aqui tá o nosso cos. Então, agora você vai pegar o cos dobrado. Aqui tá o cos. A parte da dobra. A gente vai fazer uma marcação aqui na parte da frente. Pronto, uma marcação. E agora eu vou vestir esse cos na minha calça. Assim, ó, desse jeito. Essa parte aqui da emenda do cos vai ficar aqui na parte de trás. Eu já vou colocar um alfinete aqui. E a parte da frente, onde a gente fez aquele pique, ficar aqui na frente. Uso o alfinete em toda a minha circunferência para deixar essa peça bem firme. E agora eu vou fazer uma costura ao redor dessa peça toda. A gente só vai deixar esse pedacinho aqui em aberto sem costurar, que é a parte das costas, que é por onde a gente vai colocar o nosso elástico. Então, você vai deixar mais ou menos uma abertura de uns 5 centímetros, 5 de cada lado, para ficar bem fácil de você passar o elástico. Essa parte, não vou passar overlock agora, só vou prender esse cos na reta. Então, aqui, ó, eu vou fazer mais ou menos aqui 1 centímetro de costura para dentro e passo uma costura de fora a fora. Então, cheguei aqui no final, a costura do início, ela tá aqui. Então, eu vou deixar esse tanto aqui, daqui até aqui, sem costurar. Vai ficar assim, aberto. E agora que a gente vai passar o elástico na calça. Depois que a gente costurou o cos, eu só passei aqui na reta, a gente vai colocar o elástico. O elástico, um exemplo, a minha cintura, ela é 70 centímetros, eu cortei com 60, porque eu quero bem justinha. Porque o elástico, depois que você for costurar ele vai perdendo um pouco a elasticidade, por isso que ele tem que ser um pouco mais apertado do que o normal. Então, o elástico vai ser assim, e ele vai entrar aqui dentro dessa canaleta aqui. Com um passador de elástico, ou um alfinete, ou uma pinça, um grampo de cabelo. Você vai passar esse elástico em toda a circunferência do cos. Puxando, e aqui muito cuidado para não dobrar o elástico, tá? Vai puxando ele devagar, devagar. Vai ajeitando ele certinho. E o importante também, esse elástico aqui, ele é praticamente da altura do meu cos. É um elástico de 4 centímetros e o meu cos pronto ficou com 5. Então, ele ficou só um pouco maior do que a altura do meu elástico. Depois que eu tiver certeza que meu elástico não está virado, coloco um alfinete para segurar as duas pontas e termino de esticar. Agora eu vou lá e vou fechar aqui essa parte do elástico.
elástico costurado. Olha como é que está ficando o nosso cos. E agora aqui, nessa parte de trás, a gente vai fechar. A gente deixou, a partezinha que a gente deixou aberta para poder passar o elástico. Então, eu vou passar uma reta aqui e já vou passar o overlock em todo o meu cos para fazer essa limpezinha aqui. Então, depois que a gente costurou o cos, agora vem o pulo do gato. Esse cos aqui, se a gente deixar ele assim sem nada, ele vai ficar virando esse elástico. Então, a gente vai fazer o quê? 2 linhas de costura, tá? E ao redor do cos todo, para segurar esse elástico e ele ficar assim mais chatinho. Isso vai deixar a calça com um aspecto mais bonito, tá? Então, eu vou lá na máquina e vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Estica bem o elástico para ver se ele não está torcido, porque na hora dessa costura aqui ele não pode torcer, porque senão ele vai ficar totalmente errado dentro do cos da calça. Eu vou fazer a costura pelo lado direito e vou começar lá pela emenda. Um pezinho de máquina, segurando o elástico para trás e puxando para frente, tá? Para ele ficar retinho. E vou sempre deixando o elástico bem espichadinho, assim, ó. Terminou a primeira fileira, a gente vai para a segunda. Você pode fazer 2 ou 3, conforme o seu gosto. A segunda fica mais fácil, porque o elástico já está costurado. Então, ele já está firme. Eu só tenho que manter, o segredo aqui é manter o elástico assim, ó. O elástico bem espichadinho e o cos bem espichado também. E você acaba bem em cima da última costura. E agora eu vou fazer mais uma, vou fazer 3 linhas de costura, tá? Olha que bonito que fica. O elástico bem rebatido, bem firme. E aqui a gente pode fazer uma cordinha para dar um ar, né, bonitinho para essa peça. E assim ficou o nosso elástico, todo rebatido. Agora a gente vai fazer a bainha da nossa calça. Eu já marquei aqui qual a medida que eu quero ela pronta, tá? Eu coloquei um alfinete aqui, eu medi de lá de cima, marquei aqui. Então, a minha bainha, ela vai ter uma dobra de 6 centímetros, tá? Eu vou virar 3 e vou virar mais 3, porque eu quero fazer uma bainha mais larga. Vou virar ela do lado avesso. A minha bainha, ela vai ter uma dobra de 6 centímetros. Eu viro 3 e viro mais 3. Então, eu vou marcar aqui 3, 3. Marco desse lado aqui também. Se a sua bainha tiver 4 centímetros, você vai virar 2 e vai virar mais 2. Se tiver 2 centímetros, vai virar 1 e vai virar mais 1. Ó. Aí eu vou dobrar na primeira dobra. Aqui é a primeira dobra. Eu vou virar ela assim. E vou virar ela assim. Desse lado aqui, a mesma coisa. E aí, eu vou fazer uma costura de fora a fora. Então, ela vai ficar uma bainha de 3 centímetros de largura, tá? Ó, faço uma costura aqui, de fora a fora. Calça praticamente finalizada, bainha feita. Que linda que ficou essa bainha. Bainha feitinha. Agora, para finalizar, na parte da frente da nossa calça, a gente vai fazer um cordãozinho, tá? Para fazer a cordinha que vai na frente da nossa calça, eu vou pegar uma tira de 6 centímetros por 90 centímetros, tá? E eu vou fazer tipo um viés, então eu vou lá no ferro e vou passar. Viro um, viro mais um aqui e viro assim. Vou passar bem certinho e vou fazer uma costura dos dois lados para ficar com essa tira assim, ó. Desse jeito aqui. Tira feita. Eu fiz 2 costuras, uma de um lado, outra de outra. E agora a metade, eu vou dividir essa tira pela metade e vou posicionar
na parte da frente da calça. E vou passar uma costura, um retrocesso aqui, só para prender ela. Ela não vai ter funcionalidade nenhuma, é só mesmo por estética, só pra gente poder determinar onde é frente e atrás da nossa calça e pra ficar mais bonito também, né? Vou lá fazer a costurinha e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Depois de costurar o cordãozinho, ela vai ficar assim, desse jeito. Aqui a gente pode dar um nozinho nela e ela ficou assim. Calça finalizada. Calça Aurora finalizada com sucesso. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado da aula, que tenha aproveitado ao máximo cada detalhe que a gente tentou trazer aqui. Ela é um projeto bem fácil. Se você está começando na costura agora, se aventura, que eu tenho certeza que vai ficar linda. Você pode fazer com vários outros tipos de tecido, lembrando que tem que ser um tecido fluido para o acabamento ficar legal. Qualquer dúvida, se você adquirir o molde, você pode entrar lá no grupo de WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas a hora que você precisar. E se você não adquiriu os moldes, eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir, né? E começar a costurar hoje. Os moldes estão disponíveis no tamanho P, M, G e GG. E tem a medida, tem também a tabelinha de medidas que a gente disponibiliza junto. Então, assim, verifica bem se a largura do molde, ela é correspondente à largura do seu quadril. Um pouco para cima do gancho, onde você... É ali que você vai tirar a medida de fora a fora e você vai multiplicar por 2. Se aquela medida deu exatamente no seu quadril, ela vai ficar apertada. Tem que pegar pelo menos um número a mais para ela poder ficar folgadinha e soltinha e confortável também. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Beijos!